todo o império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eras estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém? Pode se assentar. Vamos nos dedicar em poucos minutos nessa palavra que é tão poderosa. É uma palavra que mais apontava para o meu coração nesses dias. É como se uma bússola do Espírito direcionasse o pastor, vai enchendo para ele trazer para a igreja, de que nós nem sabemos os planos de Deus em si. Nós não sabemos porque cada pregação está nos púlpitos hoje, no dia de domingo. Muitas vezes a pregação ela vai tocar um só coração. Muitas vezes a pregação, de que Paulo vai dizer que é loucura, vai chamar de loucura, vai impactar uma ou poucas vidas no meio de uma igreja em sua totalidade. Mas é importante a gente entender alguns valores que aqui nós vamos extrair desse texto e relembrar que a igreja de Colosso era uma igreja já bem estabelecida, era uma igreja que ficava localizada ali em Colosso, na antiga Grécia, de que hoje está na região da Turquia. Ela já estava decaindo como sociedade, mas nos dias de Paulo já tinha uma igreja ali que tinha sido fundada por ele. Ela tinha sido iniciada por um homem chamado Epáfras, e era uma igreja que tinha problemas como todas as igrejas têm. Era uma igreja que estava sofrendo com falsos profetas, era uma igreja que estava sendo ameaçada por legalismo, por homens colocando regras, como as pessoas deviam viver, ou o que as pessoas deviam fazer ou deixar de fazer, o que as pessoas deviam comer ou não comer. Era uma igreja que tinha uma adoração errada, uma adoração adorando a anjos, exaltando a anjos. E o apóstolo Paulo se encontrava preso em Roma,
numa masmorra. E ele escreve então para essa igreja que ele mesmo tinha fundado. E no meio dessa bagunça, no meio desse problema que eu mencionei aqui, Paulo quer apontar para aquilo que muitas vezes nós, como igreja, perdemos a direção. De que ele chama de a excelência e suficiência da pessoa de Cristo. Nos primeiros versículos, eu queria que vocês tivessem muita atenção aqui. Não deixe que nada, nem os obreiros desviassem a atenção de vocês, para você não perder o que o Senhor quer falar. Nos primeiros versículos, diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Se você hoje foi liberto, se você é liberto na presença de Deus, é porque outrora você estava encarcerado, aprisionado. Paulo chama aqui de um estado que nós estávamos de império das trevas. Não é só um lugar escuro. Quando ele chama de império das trevas, não é só um lugar onde tem escuridão. Império das trevas quer dizer escuridão densa. É como se você tivesse, vou dar um exemplo aqui, uma analogia para você entender o que o apóstolo Paulo está falando. É como no incêndio lá da Boate Kiss. Quem lembra desse acidente aqui? Império das trevas quer dizer uma fumaça que cega os olhos, é tóxica. Espiritualmente falando, uma analogia é parecida com isso. Não é só um quarto escuro que você estava antes de crer no Evangelho. Era denso. Era mau, era contaminado do corpo e alma. Você estava num estado deplorável. Na quinta-feira nós estudamos aqui, falamos sobre isso, Cássio ensinou isso aqui, explicou muito bem, de que o estado do homem, antes de se aproximar de Deus, é um estado de miséria e de pecado. É um estado terrível. É um estado que o apóstolo Paulo fala que ele chama de maligno. Nós éramos malignos diante de Deus. E Paulo diz que nós fomos, por causa de Cristo, libertados desse império e transportados agora para um reino do Filho de Deus, que é chamado pelo seu amor. Transportado para um reino que agora não é mais essas densas trevas, essa fumaça tóxica e espiritual, de que agora você enxerga o mundo espiritual, de que agora você crê no Evangelho. Paulo está falando aqui, como ele muitas vezes usa esses termos, falando da transformação do homem, da metanoia que a cabeça sofre, que está descrita lá em Romanos 12. De que nós temos, no versículo 14 aí, a redenção e a remissão dos pecados, de que agora nós temos esse novo entendimento, de que agora verdadeiramente nós estamos livres em Cristo Jesus. A nossa visão agora ela não é mais turva, eu não estou mais em trevas, eu consigo discernir agora o que é certo, agora sim, e o que é errado. Eu consigo separar a minha vida das coisas profanas, das coisas ímpias, das coisas que desagradam a Deus e agora buscar as coisas santas. As coisas que agradam o Senhor, as coisas que trazem regeneração na minha vida, no meu entendimento, no meu intelecto, na minha maneira de falar, na maneira que eu trato o meu irmão, na maneira que eu lido com as minhas questões e as minhas escolhas. Agora eu me porto diferente. E o apóstolo Paulo continua dizendo que por causa disso, ele que nos libertou, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de
toda a criação. Jesus é a imagem de Deus que você não vê hoje. Certa vez, os discípulos pediram para ver o Pai, e Jesus responde, né? O que é que vocês estão me pedindo? Há quanto tempo eu estou com vocês e vocês não têm me visto? Quem me vê, vê também ao Pai. Quem vê Jesus, vê também a Deus. Se você tem dúvidas sobre Deus existe, se você não é crente ainda, olhe para Jesus, olhe para o Testamento, para o Novo Testamento, as Escrituras. Esse texto fidedigno, essa palavra de testamento aqui que foram escritas para robustez da fé daqueles que têm sede de Deus, de buscar a imagem de Deus nesse mundo. Olhe para essa criação de todas as coisas, olhe para as nuvens do céu, a inclinação do pôr do sol, as fases da lua, as estações, todas essas coisas, o orvalho que cai pela manhã, a chuva temporã que vem e molha a terra, a árvore que se tornou porque a terra germinou na semente, toda a criação. O apóstolo Paulo diz que foi criada por causa dele, de que ele é a imagem do Deus invisível. Jesus está em toda a criação. Paulo faz essa conexão aqui. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra. As visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Todas as coisas, até mesmo as coisas ruins, as coisas malignas desse mundo glorificam a Jesus. Elas se rendem ao Senhor da criação. O versículo 17, aliás, o 16, ele ainda diz: tudo foi criado por meio dele e para ele. Se você foi transportado desse império das trevas e agora você entende que você foi criado para a glória de Deus, você tem uma vida diferente. Você foi criado para glorificar a Deus, você tem consciência disso, então você é um salvo, um eleito, com um entendimento bíblico saudável para a sua vida cristã. O versículo 17 diz assim: ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. É o sentido de que tudo está abaixo de Jesus, Jesus está acima. Ele é o apogeu de toda a glória de Deus. Ele é o pináculo da pedra fundamental da igreja, onde toda a glória refulge, onde todo o poder de Deus pode ser visto. E o versículo 18 ele diz: ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para que em todas as coisas tenha a primazia. É difícil conceber, eu entender, se Jesus é a cabeça da igreja, como é que eu posso viver a minha vida crendo em Jesus, mas não sendo o corpo onde Ele é a cabeça? E o contexto que o apóstolo Paulo está explicando aqui não é só fazer parte de uma instituição religiosa. Você pode frequentar os cultos no domingo sem faltar nenhum e ainda assim não ser um crente em Cristo Jesus. Você pode vir para a igreja todo domingo e ainda assim não ser um salvo, não ser um convertido.
Nós, pastores, a gente precisa deixar uma coisa, às vezes, clara nos púlpitos. E pastores honestos, eles falam isso. De que nós sabemos e não temos medo de pregar, não romantizamos a igreja. A gente sabe que no meio da igreja há trigo, mas também há joio. A Bíblia diz isso. Há gente salva no nosso meio e há gente que continua perdida. E o pastor muitas vezes ele sabe disso pelos frutos, pelos conflitos das pessoas, pelo testemunho pessoal, pelo jeito que a pessoa fala, pelo jeito que ela expressa a sua fé. Mas o versículo 18 diz para nós que Jesus é o cabeça do corpo da igreja. A minha pergunta é: você faz parte desse corpo? Você se submete a esse senhorio? Jesus é o cabeça de fato da sua vida? A forma que você lida nos seus conflitos pessoais, dos mais simples aos mais complexos, Jesus é louvado pelas tuas escolhas, igreja. Quando você escolhe perdoar, você perdoa porque você faz parte desse corpo. Agora, quando você endurece o teu coração, agrava os teus ouvidos, você age como o ímpio age, ou às vezes até pior. Você está indo contra o que o apóstolo Paulo diz à igreja de Colosso. Lembre-se que o apóstolo Paulo estava preso numa prisão romana escrevendo essas coisas, precisando falar para crente que já sabia quem era Jesus, crente que já tinha ouvido quem era falar de Jesus, e o apóstolo Paulo dizendo e falando para eles: olha, Jesus é a cabeça do corpo da igreja. Porque vocês estão dispersos, é o que Paulo, né? Vocês estão indo para um lado, para o outro, vocês estão em confusões, dando ouvido a falsos profetas, vocês estão se tornando legalistas, voltando ao judaísmo. E isso serve para nós nos dias de hoje também. Porque às vezes nós nos institucionalizamos, a gente cria uma caricatura de crente, de que eu faço parte da igreja presbiteriana do Nápoles. Que lindo isso é lindo. Mas e a prática? Como é que está a sua maneira de falar? Como é que está a sua maneira dentro da sua casa? Você tem sido gentil com a sua esposa? Com o seu esposo? Ou na primeira coisa que sua esposa fala, você já retruca, você já dá uma resposta? Ou ao contrário, na primeira coisa que seu esposo fala, você dá uma resposta? Jesus é o cabeça da igreja e, consequentemente, ele tem que ser o cabeça lá dentro da sua casa também. Não é só aqui, não. Você tem que dar testemunho aqui dentro e lá fora, no meio da tua família, no meio daquelas rodinhas profanas, onde tem bebida, onde tem banquetes, comida que não acaba mais, mas falta Jesus. Falta o cabeça da igreja. Meus queridos, se você de fato saiu do império das trevas, você não compactua mais com a escuridão. Você não confabula mais com o que é do diabo. Se você não entende o estado de perdição que o homem está longe de Deus, o homem, queridos, o homem pode até estar bem vestido, bonitinho, a pele flácida, está cheio de político lá no STF, na Câmara,
no Senado assim, uma pele bonitinha, esticadinha, gente de 60 anos parece que tem 20. Cheio da grana. Bebida é das mais caras. Comida não falta. Mas o estado daquele homem que não tem Jesus é um estado de cadáver, de podridão, longe de Deus, longe de Jesus. Todos os homens estão condenados. E você que é da igreja, eu te pergunto, você quer voltar a ser um morto-vivo? Depois de ouvir essas riquezas, depois de ouvir o evangelho da salvação, depois de encontrar promessas de que mesmo após a morte você vai ter vitória, é para esse lugar de escuridão que nós queremos voltar? É com gente ímpia que eu vou me juntar? É com amigos que não têm a vida que os meus pais me ensinaram que eu vou seguir? Isso é para vocês jovens, para os meus filhos, filho de pastor. Filho de pastor não é crente não, viu, irmãos? Meus filhos são batizados, os 3, mas o que vai dizer se eles são salvos, se eles são eleitos, vai ser, a vida deles vai testemunhar a favor. Do Davi, da Bela Alice e da Ana Beatriz. A salvação é individual. Não é porque eu sou crente ou porque eu sou salvo que os meus filhos vão ser. Não é porque você faz parte de uma igreja, você participa da liturgia, que Cristo, isso significa que Cristo é a cabeça da sua casa. Não é. E é por isso que Paulo diz assim, de que ele é o princípio e o primogênito entre os mortos, para que em todas as coisas tenha primazia. Irmãos, essa palavra primazia aqui, o significado dela é no sentido de que Jesus, ele está em primeiro lugar sempre. Sempre. Ah, mas eu não vou perdoar, comigo é desse jeito, porque eu nasci assim e vou morrer assim. É? E Jesus te ensinou a fazer o quê? Não foi a perdoar? Não foi a quebrar, a esmiuçar o teu coração de pedra e se arrepender? Não foi de ajudar quem precisa? Não foi de se engajar no meio do corpo, na igreja? E de ser um cristão à semelhança da pessoa de Cristo? Não é para isso que nós fomos chamados, para ser parecidos com Jesus? Não foi, igreja? Por que parece que às vezes nós parecemos qualquer outra coisa, menos com Jesus? Às vezes nós lidamos com pessoas que têm mais virtudes que nós deveríamos ter, ímpios no mundo. Eles têm princípios cristãos mais do que a própria igreja. A palavra diz isso, né? Os filhos das trevas, eles têm mais princípios que os filhos da luz. E o texto continua dizendo, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Queridos, nós agora, no estado de salvos, nós estamos reconciliados com Deus. Isso não é pouco, isso é muita coisa. Isso não pode ser menosprezado, ou eu devo levar a minha fé de qualquer forma. Jesus falou sobre isso, é como um homem que encontra um tesouro no campo, e ele pega esse tesouro, e ele vende tudo o que tinha,
e pega aquele tesouro e enterra num local onde ninguém achasse. Você tem que cuidar da sua vida espiritual, meu irmão. Senão nós vamos vacilar, vamos escorregar. Nós fomos reconciliados com Cristo. E não só nós, mas todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. O apóstolo Paulo, ele tendo afirmado a supremacia de Cristo sobre a criação, Paulo se volta para a supremacia de Cristo sobre a nova criação, no qual é o centro do seu corpo, a igreja. O que o apóstolo Paulo está fazendo aqui? Ele está botando uma distinção entre a criação inicial, Deus criou os céus e a terra, e a segunda criação. Qual é a segunda criação de Deus? Nós, a igreja. Você é a segunda criação de Deus. Porque no versículo 21 ele diz assim: e a vós outros também, que outrora ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Olha o que ele diz aqui: vocês eram estranhos para Deus. Você consegue considerar isso com algum valor? De que você se encontrava como uma pessoa estranha? E que Jesus vai falar isso naquele grande dia. Ele diz que muitos vão chegar diante dele e dizer: Senhor, no teu nome eu fiz grandes coisas. Eu preguei muitas vezes, eu fiz milagres, fiz prodígios, eu batizei, Senhor. E o próprio Cristo diz que vai olhar para ele e dizer: aparta-te de mim, porque eu não vos conheço. Jesus não nega as obras deles, mas Jesus diz que não conheceu. É possível ser um pastor pregando no púlpito igual eu estou aqui hoje e não ser convertido. Se eu perguntar para você aqui, para qualquer um aqui nessa noite, se eu fazer uma entrevista aqui, antes de deixar você ir para casa, qual foi o dia da sua conversão, você vai saber me dizer? Porque tem dois aspectos aqui. Existe a pessoa que ela sabe o dia exato que ela se converteu. Ela sabe dizer assim: olha, foi naquele dia. Naquele dia eu tive um encontro com Jesus. O impacto foi tão grande, o meu coração se encheu de paz, foi tão sobrenatural que eu não tenho como negar que foi naquele dia que eu me converti. Então, a vida dessa pessoa se transformou. Há algumas pessoas também que elas não vão saber o dia, que é o meu caso. Eu tenho certeza que eu me converti, mas não teve um dia exato. Deus foi me lapidando, ao longo do tempo. Isso aconteceu com muitos homens na história. Você sabia que até com John Wesley, a Bíblia diz que ele já era pastor, ele já pregava de forma muito poderosa, mas não tinha se convertido ainda. Ele vai se converter num navio de escravos ali. Quando ele entra naquele navio e ele vê a situação da escravidão, então ele sente aquele impacto, aquele baque. E muitos outros nomes eu posso dizer aqui, famosos, que se converteram mesmo depois de assumindo a função, o ofício pastoral. Se esses homens se converteram depois de ser pastores, imagina nós, o que dirá de nós? O que dirá de mim? Nós devemos nos preocupar com isso, irmãos. Sair daqui refletindo: eu sou de fato um crente? Eu de fato já me converti a Deus, ou o que eu estou vivendo é uma vida religiosa? Sabe por quê, irmãos? Porque se você não se converteu ainda, e você não se preocupa com esse estado, você está se enganando a si mesmo. O apóstolo Paulo fala disso até na Santa Ceia.
É uma certeza que você precisa ter. Se você tem dúvida se você teve um encontro com Jesus ou não, porque eu tenho certeza que eu já tive, você deve pedir isso a Ele: Senhor, o meu coração ainda está em trevas. Senhor, eu ainda sou maligno no meu entendimento, me ajuda, Senhor, me salva. O 22 diz assim: agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte. Jesus, como é que ele fez esse pacto, né, de reconciliação? Foi um pacto qualquer? Jesus foi lá no cartório e assinou um contrato? Não. O pacto foi de sangue, o pacto foi de sacrifício, e ele carimbou no seu próprio corpo, mediante a sua morte. Para que ele fez isso? O versículo diz para nós, né? O 22 aí, a parte B: para apresentar-vos perante Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. 3 categorias aqui que a gente pode ver se a gente pode medir na nossa vida. Você é santo? Aqui no sentido é de separado. Você é separado para Deus? Santo quer dizer isso. A tua vida é separada para Deus. O teu coração, os teus dias, as tuas horas, você trabalha, tem os seus momentos de lazer, de descanso, mas você tem por prioridade, primazia, o tempo com Deus. Você tem o seu devocional todo dia pela manhã? Você pelo menos lê um versículo da Bíblia todo dia? Ou será que o pastor fica todo dia só jogando lá textinho bonitinho e videozinho bem editado, só para dizer que está alimentando a igreja? Irmãos, se você não se alimenta das coisas espirituais, é igual você comprar um fardo de arroz furado. Antes de você usar desse alimento, está tudo vazando, ó, porque você está desperdiçando. São horas e horas perdidas de que você está fazendo tantas coisas, mas não se separa para Deus. Não tem um tempo de dedicação. Inculpáveis e irrepreensíveis. Isso aqui a gente sabe que o texto está falando que é como Jesus nos apresenta diante de Deus, é como Deus olha para nós hoje e vê que não há mais culpa e que também somos irrepreensíveis. Mas é o que se faz mais necessário hoje, nos dias de hoje, o testemunho cristão. Eu estava vendo hoje nas redes sociais que um jovem, eu nunca tinha ouvido falar desse jovem, né? Do funk aí, ele se pronunciou, ele disse que abandonou o funk e se converteu a Jesus. Diz que teve um encontro com Deus e agora ele agradecia a todos, a família, e o momento que ele passou no funk. Pelo meu entender, é um tal de MC Brinquedo, vocês sabem disso? É muito conhecido aí no funk. E ele disse que teve um encontro com Jesus, se converteu e agora abandonou a antiga vida. Não tem como seguir a Jesus e continuar da mesma forma. Ou não tem como seguir a Jesus e estar misturando a vida antiga que eu tinha, a miscelania de vida ímpia com vida santa, mas sendo inculpáveis e irrepreensíveis diante de Deus. Aí o versículo 23, para encerrar, os irmãos estão entendendo? O apóstolo Paulo, no 23, ele faz uma afirmação, parece até um tanto quanto irônico aqui, mas ele diz assim:
se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Ele está dizendo, olha, para os irmãos de Colosso, todos esses meus conselhos eu dou para vocês, se é que vocês ainda permanecem na fé, de que vocês não se deixam afastar da esperança do evangelho. Por que Paulo diz isso aqui para eles, irmãos? Psiu. Olha aqui para mim. Psiu. Porque nós temos dificuldade de permanecer na fé. Nós temos facilidade de nos afastar da esperança do evangelho. É por isso que você vê muita gente, muito crente, que não consegue caminhar. Está aqui, ó, o apóstolo Paulo falando. Se é que vocês permanecem de fato na fé. Isso não é nominal, isso é prático. Gente salva, irmãos, isso é no sentido de que, como é que funciona a vocação pastoral? Primeiro, o pastor, ele deseja, o episcopado, e boa coisa deseja, lá em 1 Timóteo, Paulo vai explicar isso. Segunda coisa, a igreja percebe. Quem é salvo, irmãos? A pessoa que é crente, de fato, o Espírito testifica. A gente reconhece. Mas tem gente que você vê que anda capengando, não consegue caminhar, diz que é da igreja, até gosta da igreja, até faz parte do grupo da igreja, mas permanece na fé? Ou se afastou da esperança do evangelho? Vamos ser honestos aqui e tirar as máscaras. Na nossa igreja existe essa situação, irmãos? Existe ou não? Sim. Sim, tem muita gente do Nápoles que gosta da igreja, que admira, que sente nostalgia, que ajudou a fundar a igreja. Mas cadê esses irmãos? Como é que está a vida desses irmãos? Estão vivendo, deixando os dias passarem e tomando cervejinha, comprando garrafinha de Heineken. É esse os crentes que Paulo se dirige aqui? É essa fé, é essa cruz que Jesus diz que precisaríamos levar? Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A porta da salvação continua estreita. Não está larga não, viu? Continua apertado. O caminho do Gólgota ainda exige levar cada um a sua cruz. Eu não vou contribuir para ninguém parar no inferno. Porque o que eu estou dizendo aqui para vocês, eu digo na cara desses irmãos. Na última vez que eu tive com eles, eu falei na cara. E aí a resposta para mim foi assim: pastor, Deus sabe do meu coração. Eu respondi: a Bíblia diz que o teu coração é maligno, é enganoso. O teu coração não é conselheiro nenhum. A Bíblia, que é a nossa única regra de fé e de prática, ela diz como nós devemos nos portar. Amém, meus irmãos? Então, que isso fique claro nessa noite, de que hoje, eu estou chamando esse mês, as pregações do 3C. O que é os 3C? Conversão,
consolo e compromisso. Hoje a pregação vai estar falando sobre conversão. Domingo que vem, aí a pregação vai falar sobre consolo. Então, se você quer ser consolado pela palavra de Deus, venha no culto do Dia das Mães, né? Aí depois você vai dizer, pastor só prega, só é texto difícil, é só brigando com a igreja. Eu não estou brigando com ninguém, irmãos, estou pregando a Bíblia. Quem está brigando é a Bíblia. Mas a Bíblia fala de consolo também. Mas se você só vem no dia que as pregações é mais para exortação, então pode ser que você está perdendo os dias de consolo, os dias que a Bíblia fala de promessa. A Bíblia fala do amor de Deus. A Bíblia fala ou não fala sobre essas coisas? Fala, meus irmãos. E eu prego aqui. Quem vem todo domingo aqui sabe que eu prego. Mas hoje Deus queria falar sobre conversão, sobre salvação, sobre primazia e a suficiência de Cristo. Amém? Vamos colocar de pé. Que Deus esteja